Sr. Presidente, muito bom dia a todos, Srs. Deputados. Sr. Presidente, obrigada pelas palavras simpáticas que me dirigiu e também o Sr. Deputado António Filipe. Não tenho que agradecer a minha disponibilidade, é meu dever estar aqui no Parlamento e com todo o gosto venho aqui ao Parlamento explicar as propostas que o Governo apresentou. Eu diria que nós propomos, aquilo que estamos a propor, como é público, é basicamente um perdão de 2 anos, das penas até 2 anos, e propomos também um perdão do remanescente das penas superiores, desde que esse remanescente seja igual ou inferior a 2 anos. Pronto. A questão de saber se deve aplicar ou não, foram as questões que foram colocadas em concreto, a questão de saber se deve aplicar ou não a quem tenha praticado crimes, os crimes do catálogo, os crimes que estão excluídos, a resposta a essa questão é, do meu ponto de vista, negativa, ou seja, o cometimento de qualquer um desses crimes é excludente da aplicação desta regra do perdão dos 2 anos. E eu queria dizer que nós, quando fizemos isto, e se me permitir, uma vez que tenho um bocadinho mais tempo, queria dizer algumas coisas. Bem, a lógica da apresentação desta proposta é essencialmente a de proteção, por um lado, dos reclusos de risco, depois a de proteção da população prisional em geral, sejam eles reclusos, sejam eles guardas prisionais, sejam eles pessoal médico ou pessoal administrativo, recordando aqui aos senhores deputados que as condições de reclusão são condições especiais e que, de facto, implicam um risco acrescido. E não implicam um risco acrescido apenas para as pessoas que têm aquelas condições de fragilidade que estão a ser apontadas para a generalidade das pessoas. Comportam um risco acrescido em virtude do confinamento. De acordo com as indicações que nos foram dadas pelas autoridades de saúde, um caso de Covid-19 numa prisão, um caso interno, permite numa semana uma contaminação por cerca de 200, num estabelecimento grande, 200 reclusos, e a partir daí a progressão será geométrica. E este dado é relevante na avaliação das medidas que foram aqui propostas. Ora bem, falamos de proteção de reclusos de risco, falamos de proteção da generalidade de reclusos e aqui é importante perceber que, efetivamente, o risco dos outros reclusos é um risco acrescido relativamente à população em geral, e falamos também de uma coisa que já foi referida aos senhores deputados pelo Sr. Diretor-Geral, que é preciso criar condições, é preciso criar espaços no interior dos estabelecimentos prisionais para favorecer o distanciamento social, por um lado, e, por outro lado, para permitir a separação entre os reclusos de risco e os outros, a generalidade dos reclusos. Mas as medidas que nós propomos são medidas que salvaguardam também outros interesses que, a nosso entender, não podem ser aqui postergados. E falamos de quê? Falamos basicamente da proteção das vítimas, que é relevantíssimo. As vítimas têm que ser consideradas no processo penal e na política criminal em geral. Nós falamos aqui da paz pública e dos sentimentos de segurança comunitários afetados pela prática dos crimes. E isso nós temos que respeitar. E foi nessa medida e foi por isso que identificamos um catálogo de crimes que entendemos que não devem estar abrangidos pelo perdão. Eu quero recordar que, relativamente, mas depois, quando as outras medidas falaria depois, eu diria que, relativamente ao perdão e às questões que se suscitam, da questão de eventual instrumentalização desta situação para libertar presos, eu recordo-lhes apenas o seguinte: não pensaria ver essa acusação vinda da parte de titulares de cargos políticos, não esperaria. Já havia do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, mas não estava à espera que chegássemos a este ponto. Eu acho que nós não podemos ser justos e compassivos com os nossos e ser indiferentes à igual humanidade dos outros. Nós estamos a falar de cidadãos que o Estado privou de liberdade, mas que mantêm integralmente a sua dignidade e a quem o Estado deve proteção. Nós não queremos tirar pessoas da cadeia por sublotação, porque nós já não temos sublotação. Neste momento nós não temos.
E mais do que isso, a diferença que farão estas pessoas não nos permitem sequer ter o sistema prisional em condições de ser, a respeitar, por exemplo, as regras que neste momento são impostas pelo Comitê de Prevenção da Tortura, que prevê que haja alojamentos individuais para cada um dos reclusos. Nem isso, nem esse objetivo se consegue preencher. Portanto, nunca esteve na nossa mente aproveitar isto para fazer o que quer que seja. Nós aquilo que queremos e aquilo que esperaríamos era que o Parlamento praticasse um ato, e é isso que exortamos, à medida das expectativas de justiça e de humanidade que se espera dessa Câmara. É disso que se trata. Porque, como sabem, as condições que se vive na cadeia, marcadas pelo confinamento, e como eu disse há bocadinho, são condições de maior risco para as pessoas que lá estão encarceradas. Porque a propagação do vírus numa cadeia se faz com um rastilho. E é esse o receio, e é isso que nós queremos efetivamente prevenir. E se nós não tomamos outro tipo de medidas, por exemplo, nós podíamos, inicialmente, até pensamos num desenho que era as pessoas irem para casa temporariamente com pulseira eletrónica e regressarem. É verdade que essa medida é uma medida que pareceria, à primeira vista, a medida mais perfeita. Porquê é que nós não fizemos isso? Nós não fizemos isso por uma questão de responsabilidade. E sabem porquê? Porque neste concreto momento nós não teríamos condições para utilizar o sistema de vigilância eletrónica relativamente ao universo de pessoas que iriam para o exterior. Não temos. Senhores deputados, eu não lhes vou mentir, nós não temos condições técnicas, face ao alargamento da aplicação das pulseiras eletrónicas, sobretudo aos casos de violência doméstica, que cresceram brutalmente no último ano, nós não temos neste momento condições para vigiar eletronicamente todas as pessoas. Não temos, nem as iríamos conseguir num prazo curto. O prazo que nos deram para conseguir mais pulseiras seriam 200, penso eu, 200 máximo, será o final de abril. E isso é um prazo aproximado. E, portanto, para além de mais, nós temos neste momento, relativamente aos trabalhadores da reinserção social, também no contexto de várias pessoas que se encontram em casa em quarentena. E, portanto, nós temos neste momento, para além da redução que temos do número de trabalhadores, tínhamos o problema técnico associado à questão da vigilância. E a verdade é que a vigilância seria aqui crucial. Era possível fazer a vigilância de outra maneira, através das forças policiais, por exemplo, forças de segurança. Pedir às forças de segurança que passassem. O que é que acontece neste momento? É que as forças de segurança estão inteiramente alocadas à verificação das demais condições e restrições impostas pelo estado de emergência e, portanto, não poderiam ser desfocadas para exercer esta atividade. E colocar em casa reclusos não custodiados, portanto, sem nenhuma custódia, sem que sobre eles se possa também fazer um juízo de prognose de que efetivamente cumpririam as obrigações a que estavam adstritos, era um risco enorme. Era um risco enorme e, para além de mais, fragilizaria a posição do Estado. Ou seja, nós aqui o que íamos ter era pessoas que estavam em casa, que sabiam que estavam em casa sujeitas a nenhum controle, mas eram pessoas que estavam presas e relativamente às quais o Estado tinha a obrigação de controlar e não controlava. E, portanto, essa medida, tomar uma medida dessas, era uma medida que fragilizaria o Estado. E nessa perspectiva, entendemos que não devíamos fazer. A opção de aplicar o perdão apenas até 2 anos. Responde, por um lado, à recomendação da Alta Comissária para os Direitos Humanos das Nações Unidas, que aquilo que propõe, que nos sugere, é libertem os mais vulneráveis e libertem os reclusos de baixo risco. E eu diria que estas pessoas que têm apenas até 2 anos são efetivamente reclusos de baixo risco. Se estes não forem, não sei quais serão. E as outras pessoas que têm para cumprir um remanescente até 2 anos estão também numa condição de baixo risco. Porque, no mínimo, essas pessoas cumpriram metade da pena, o que lhes permitiria, de acordo com as regras gerais, entrarem em regime de liberdade condicional. Ora bem, para além de mais, nós não só estipulamos um perdão, como previmos que a quebra das obrigações inerentes ao perdão, ou seja, o cometimento de um novo crime,
implicaria a revogação desse perdão e, portanto, o cumprimento da pena anterior e o cumprimento da nova pena. Portanto, isso, no fundo, acaba por estabelecer um lugar paralelo relativamente à violação das obrigações impostas pela liberdade condicional. Em suma, eu diria que aquilo que procuramos fazer foi criar um modelo, criar aqui uma estrutura, um conjunto de medidas que são medidas do rosto humano e que pretendem, efetivamente, corresponder não só às necessidades humanitárias e às necessidades de afastamento social que, neste momento, nos são impostos em função da pandemia e que revelam, por outro lado, o mínimo de humanidade que o Estado deve ter num contexto desta natureza. Portanto, basicamente, eu não vou ocupar o tempo todo com isto. A última questão que me foi colocada tem a ver com a competência, com a clarificação da competência. Sim, temos que clarificar a questão da competência. Do nosso ponto de vista, são os TEPs. Os TEPs é que têm competência normal neste contexto. Aquilo que é fundamental, considerando as limitações que os TEPs podem ter, é, obviamente, assegurar que o Conselho Superior da Magistratura, no âmbito dos seus poderes de gestão, atribui ao TEP mais meios, mais efetivos e mais meios para conseguir realizar esta tarefa satisfatoriamente. E, obviamente, da parte do Governo, da parte da Direção-Geral de Administração da Justiça, também faremos um reforço adequado de oficiais de justiça que permitam responder adequadamente às necessidades deste momento, que é, de facto, um momento crítico para nós e para o sistema prisional em geral. Muito obrigada, Sr. Presidente.